Vamos então falar de um assunto que permeia a sociedade há muitos e muitos anos: dinheiro. Quem é que não gosta de falar de dinheiro, não é mesmo? Afinal de contas, é através dele que nós conseguimos adquirir tudo aquilo que nós julgamos importante no momento, seja uma casa, um carro, uma bolsa, um celular. Enfim, o nosso poder de compra está diretamente relacionado ao quanto a gente tem para gastar. E com a educação não seria diferente. Os investimentos nacionais e internacionais em educação estão diminuindo cada vez mais. Fazendo uma breve comparação do Brasil com a Coreia do Sul, se dividirmos os PIBs da Coreia do Sul e do Brasil pelo número de habitantes de cada país, o valor per capita obtido de investimentos na educação para a Coreia será de 32,4 mil dólares anuais, enquanto que para o Brasil é 12 mil dólares investidos. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, propõe ainda uma análise mais justa. Segundo o documento, o Brasil gasta em média 2.647 dólares por aluno na educação básica e superior. No Sul, o valor é mais de 3 vezes maior, sendo 8.542 dólares gastos. No entanto, vale ressaltar que o dinheiro por si só não é capaz de resolver de forma mágica, todos os problemas encontrados no nosso ensino. Para que isso aconteça, é preciso garantir uma boa gestão desse investimento. Mas, como é dividido esses gastos com a educação aqui no Brasil? Os gastos com a educação são divididos em salários dos professores e funcionários, manutenção e infraestrutura das escolas, materiais e equipamentos, programas de apoios ao estudante e desenvolvimento de currículos e materiais didáticos. Mas o que é o FNDE e o que ele tem a ver com tudo isso? Bom, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, criado há 57 anos atrás pela Lei 5.537, é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, responsável por financiar e apoiar projetos e programas educacionais em todo o país. É nesse órgão que se concentram recursos públicos para financiar a educação. Foi criado com o objetivo de prestar essa assistência financeira e técnica, executando ações que contribuem para uma educação de qualidade no nosso país. E de onde vem esse dinheiro? Os recursos vêm de várias fontes, como dos impostos das loterias e principalmente do salário educação, que é um tributo de 2,5% descontado da folha de pagamento das empresas por funcionário. E aí, 10% desse salário educação é destinado para o FNDE. Outra pergunta que é muito importante é como funciona o FNDE. Bom, ele funciona por meio de chamadas públicas, onde os municípios e estados podem apresentar projetos para financiamento. Esses projetos eles são avaliados e selecionados com base nos critérios técnicos e de prioridade. Resumidamente, as secretarias da educação dos municípios e estados criam um projeto e precisam de recursos para colocá-lo em prática. No entanto, esse projeto não vai diretamente ao FNDE, ele passa primeiro pelo MEC. Logo, é no Ministério da Educação que se concentram os pedidos e propostas de ações que as secretarias precisam fazer para que as escolas funcionem melhor e mais bem equipadas. Do MEC, essas propostas passam para o FNDE e o mesmo as executa. Logo, o FNDE trabalha junto ao MEC, mas não depende do MEC. Ele é conhecido como uma autarquia. Mas o que seria uma autarquia? Bom, a palavra autarquia advém do grego antigo, que significa poder absoluto ou comandar a si mesmo. Uma autarquia federal é uma entidade autônoma e descentralizada que é fiscalizada pelo governo federal e possui recursos próprios, conseguindo assim andar com suas próprias pernas. São criadas mediante a lei, representam o poder público, possuem regras específicas, diferentes do setor público e do setor privado, prestam vários tipos de serviços diferentes. Quem deseja trabalhar precisa passar por um concurso público e, assim como os órgãos públicos, recebem recursos que vêm de impostos. Alguns exemplos são o Banco Central, o IBGE, a Anatel, o INSS e o FNDE. E em relação à abrangência do FNDE, o FNDE ele atua em todo o território nacional, transferindo recursos para os estados, Distrito Federal e municípios. É responsável por iniciativas de grande alcance que atendam às necessidades educacionais de milhares de municípios brasileiros. Entre os programas, destacam-se
o Programa de Aceleração do Crescimento, o Pacto Nacional pela Retomada de Obras Escolares, que visa a conclusão de mais de 3,7 mil obras paralisadas ou inacabadas em todo o Brasil, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, reconhecido como o maior programa de alimentação escolar do mundo, o Programa Nacional do Livro e Material Didático, PNLD, responsável por distribuir livros e materiais didáticos, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que é o PENAT, que visa apoiar financeiramente os estados, os municípios e o Distrito Federal no custeio e na manutenção dos transportes escolares. E qual o impacto do FNDE na educação brasileira? Quantas pessoas foram atendidas por esse órgão? O FNDE tem um impacto significativo na educação brasileira, pois ajuda a garantir o acesso à educação de qualidade para todos os brasileiros, independente da região ou da sua condição socioeconômica. Ele atende cerca de 41 milhões de pessoas com repasses financeiros aos 27 estados e 5.570 municípios, que chegam à ordem de 4 bilhões anuais. Com esse monte de dinheiro em mãos, alguém precisa fiscalizar esse órgão, não é mesmo? E quem é que faz isso? A Controladoria Geral da União, a CGU, deve acompanhar o que é feito pelo FNDE. Além disso, todos os anos, as contas da entidade são analisadas pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. E como a sociedade pode acompanhar o que é feito com os recursos do FNDE? O cidadão pode acompanhar as transações por meio da Câmara Municipal e dos Conselhos do Fundeb e da Alimentação Escolar, o CAE, pois o FNDE envia para esses órgãos um relatório com a descrição de todos os recursos repassados aos municípios. E essas informações são divulgadas no site da instituição, como também pela Central de Atendimento ao Cidadão, que é 0800 616161. E aí, você aprendeu o que é o FNDE e como ele funciona? O FNDE é um importante instrumento para o desenvolvimento da educação no Brasil. Se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais, deixe um comentário aqui abaixo.